Olá, o blog Radar Econômico entrevista o professor Gustavo Franco, economista da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e ex-presidente do Banco Central de 97 a 99. Tudo bem, professor? E o blog Radar Econômico, que já traz notícias da imprensa nacional e internacional, vai passar também a tratar de livros, estreando com esta entrevista. Professor, o senhor está lançando o livro Cartas a um Jovem Economista, pela editora Campos, e o senhor cita aqui no livro que o emprego público, às vezes, pode ser o pior trabalho do mundo, né? E esse foi o momento mais difícil, o momento de maior angústia, ou de maior agrura da carreira do senhor? Foi, porque a experiência toda do setor público que eu vivi foi muito singular. Acho que não é exagero dizer que foi histórica, durou vários anos. Agora, a parte ruim, eu não me refiro especificamente aos períodos de crise. Alguns deles, profissionalmente, inclusive, são desafiadores. Mas o lado ruim, eu acho que compreende todo o período e tem a ver com a solidão da autoridade que lida com os interesses de maiorias que não sabem que você existe e que você combate minorias do mal que se dedicam a proteger os seus privilégios sempre em detrimento de maiorias que não sabem. E você defende pessoas que não sabem que você existe e quando você consegue os seus objetivos, as pessoas que você beneficiou nem sabem, nem sentem. Só quando é uma coisa muito especial você consegue terminar com a hiperinflação, as pessoas sentem. Mas a maior parte das outras reformas, privatizações, enfim, todo tipo de reforma regulatória que foi feita durante o meu período de governo, você fica sempre dialogando com as minorias privilegiadas, perdedoras e merecidamente perdedoras, que são os inimigos da reforma. Então a sua vida é muito enjoada nesse aspecto. Por isso o emprego é ruim, além de ser mal pago. Minorias militantes se encastelam no setor público, tipicamente, onde elas conseguem fazer o que na literatura americana chama o rent-seeking, a busca de rendas extraordinárias de monopólio. E são os caretas que conseguem uma boquinha, um privilégio, uma conquista, sempre em detrimento de uma maioria que não sabe. Então, esse tipo de atividade de busca de privilégios é, por sua própria natureza, onde minorias exploram maiorias. Agora, a sua missão no setor público, quando você está investido num cargo de autoridade, é combater esses caras. E por isso você tem inimigos que você olha no olho. Mas as pessoas que você beneficia não sabem que você existe. Então, ninguém te apoia. No livro o senhor se mostra bastante preocupado com o populismo. O senhor chega a dizer que se um alto funcionário do setor público se torna muito popular, alguma coisa está errada. Agora, o que a gente pode dizer em relação ao cenário atual, em que o presidente é extremamente popular e ele dá continuidade justamente a uma política monetária que foi criada e consolidada no tempo em que o senhor estava no governo? Não, claro, tem um certo exagero aí. Essa solidão, em geral, faz com que você tenha uma sensação de que o mundo é composto exclusivamente de inimigos seus. Isso acontece quando você está na capital. Mas quando você vem para o litoral, vem para o Rio de Janeiro, vem para São Paulo, para a grande cidade, o quadro é inteiramente outro. Durante os períodos mais críticos, mais importantes do Plano Real, a agenda em Brasília é só de gente reclamando. O movimento sindical achando que teve perda salarial, os empresários reclamando da abertura, todo tipo de gente reclamando das conversões contratuais. Você sai de Brasília com a sensação de que a URV e o Real foram um pesadelo. Aí quando você aterriza em Rio de Janeiro, São Paulo, aí você vê que não é isso. Aí você vê que você encontrou a maioria para a qual você estava trabalhando. Claro que
presidente Fernando Henrique foi popular ao fazer reformas, o presidente Lula é popular, enfim, acontece das autoridades terem seu trabalho reconhecido e serem gratificadas com essa coisa tão gostosa que é a popularidade, que é uma recompensa profissional vinda daqueles que você beneficiou. Essa é a parte boa, extraordinariamente boa de trabalhar no setor público e ter aquelas grandes maiorias reconhecendo o que você fez. Isso eu só posso desejar que qualquer economista jovem consiga ter esse seu momento, que é muito especial. Professor, quando o senhor esteve à frente do Banco Central, o senhor tomou algumas medidas duras para combater a inflação, como o câmbio semifixo, que foi bastante criticado. Naquela época, a taxa de desemprego foi para 19%, segundo o Diese, o ritmo de crescimento da economia caiu muito e houve deflação em vários meses. Isso, o senhor, olhando para trás, o senhor acha que usou explosivos fortes demais para combater a inflação? O senhor acha que tomou algumas medidas que o senhor não tomaria, ou o senhor tomaria algumas medidas que o senhor não tomou? Lógico que não. Isso é bobagem. Quer dizer, não creio que seja possível demonstrar que o Plano Real tenha tido impactos negativos. Tome pelo menos os 2, 3 primeiros anos do Real, no quesito, em qualquer quesito que você quiser olhar. Quando nós estávamos do 4º para o 5º ano, que foi quando nós tivemos a crise da Rússia, a âncora cambial já estava bastante enfraquecida e era preciso removê-la. Agora todos nós tínhamos dúvidas se o Brasil já estava suficientemente desindexado, desintoxicado de inflação para poder largar a mão dessa muleta e andar com as suas próprias pernas. Nós não tínhamos, como também os críticos não tinham, e dentro do governo não faltavam críticos à política cambial, porém, nessa época, 99, eu conversava com esses críticos, e aí o sujeito vinha reclamar, o câmbio está errado, o câmbio está nos causando um problema. Eu disse, tá bom, o que você sugere? Vamos fazer uma maxi? Ou estamos preparados para tomar uma providência como essa e aguentar as consequências? Você tem certeza que a hiperinflação não vai voltar? Aí o crítico, em geral, saía da sala e deixava que eu tomasse a decisão. O tratamento que nós conduzimos foi um que trouxe a inflação brasileira de 7.260% ao ano para 1,6% no ano calendário de 1998. Veio a crise de 99, mudou-se a âncora cambial, mas a estabilização já estava conquistada, entendeu? Então, zero arrependimento sobre o curso que nós tomamos. Não sei o que seria fazer melhor, desafio a quem diga que pudesse ter feito melhor. Temos orgulho do nosso trabalho, foi uma vitória da profissão, da técnica, da boa técnica. Nós trouxemos os cânones internacionais e fizemos um trabalho bem feito. E guardo isso com carinho para o resto da vida. E nesse momento em que se discutia o que ia acontecer, como o governo ia se posicionar diante da crise, o senhor conta aqui no livro que o presidente Fernando Henrique Cardoso chamou o ministro Pedro Malan da Fazenda e disse a ele que cogitava adotar uma postura mais desenvolvimentista no mandato seguinte, no segundo mandato. Como que o senhor se posicionou em relação a isso naquela época? No começo de 98, depois de termos vencido a crise da Ásia e estarmos com reservas recordes e o presidente está começando a campanha eleitoral sem nenhuma perspectiva de haver a crise da Rússia, aí o pensamento dele é, bom, no meu segundo mandato, meu primeiro, tão comprometido com reformas e batalhas políticas difíceis,
Eu, no segundo mandato, quero governar mais leve. Esse foi o sentido da... portanto, não estava em nenhum momento em dessintonia com o que a gente pensava sobre o que fazer, até porque eu próprio fui autor de um texto, está citado no livro, que é de 95, bem anterior, sobre o modo como o programa de estabilização se tornava um programa de desenvolvimento. Por que em 98 a crise internacional não era nos Estados Unidos, era mais fraca do ponto de vista internacional e teve um impacto forte no mercado de trabalho no Brasil? E na crise de 2008, que foi mais forte internacionalmente, teve um impacto menor no mercado de trabalho no Brasil. Teve um impacto no desemprego, mas não foi tão grande. Por que isso aconteceu? Para começar, nós tivemos taxas de câmbio flexíveis nesta crise, portanto não precisamos sofrer perda de reservas. Nós tínhamos muitas reservas agora, não tínhamos tantas naquela ocasião. Houve um colapso mundial dos preços das commodities, então por conta disso a desvalorização cambial não teve nenhum impacto inflacionário. Eram circunstâncias muito diferentes, como se o Brasil tivesse doente, em 1994, uma doença terminal. Tivemos um tratamento bem sucedido, saímos do CTI, estávamos ali ainda pertinho de uma doença que quase nos custou a vida. Outra coisa é 15 anos depois do tratamento bem sucedido, depois de ter passado várias crises, com o organismo econômico com uma saúde completamente diferente, vem a crise, nós já temos a experiência, temos os instrumentos, temos mais flexibilidade, temos já muita milhagem, então fomos bem na administração dessa crise e houve muito menos desemprego do que naquela outra. Ótimo, mas as coisas todas estão ligadas. Os progressos que nós fizemos foram incrementais. Estamos bem hoje porque fizemos coisas certas durante muitos anos aí para trás. Eu não tenho nenhum problema em elogiar a condução da crise agora, porque isso não significa criticar a gestão da crise anterior. O fato do governo Lula dar certo não significa que o governo Fernando Henrique estava errado. Ao contrário, em muitos aspectos, o governo Lula dá certo porque o governo Fernando Henrique fez as coisas certas. Okay? A versão lulista tola da história é uma que o mundo começou no governo Lula, que faz tudo ao contrário do que foi feito antes e está dando certo. Isso é, obviamente, uma tolice completa.